Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre divisão. Existem várias formas da gente dividir e isso vai ser tema para um outro vídeo. Aqui a gente vai se concentrar no algoritmo, o algoritmo da divisão, essa forma aqui que a gente conhece de montar a divisão. Mas que palavra esquisita, né? Por que algoritmo? O que é algoritmo? Algoritmo é um conjunto de regras ou de procedimentos que são usados para resolver algum problema. Então, antigamente, quando você tinha lá um problema para dividir, os estudiosos viram que se eles criassem um conjunto de passos, de regrinhas para dividir que sempre funcionasse, isso ia agilizar o trabalho de fazer a divisão. O que acontece é que muitas vezes a gente aprende um monte de regrinhas associadas ao algoritmo da divisão. E elas acabam se confundindo. Se desse número, se não desse, se dá para dividir, se não dá, se eu boto vírgula, se eu não boto, se eu coloco zero, o que eu faço? Então aqui a gente vai estudar que para dividir a gente precisa saber apenas duas regrinhas. A primeira, eu vou ter que selecionar o número, um de cada vez. E depois, selecionei o número, eu vou dividir esse número. E sempre assim, sucessivamente, é selecionar o número e dividir o número, selecionar o número e dividir o número. E como que isso vai funcionar sempre? Eu vou dar um exemplo aqui. Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo e tentar resolver essa divisão antes da gente continuar, para saber que resultado que dava. E eu vou fazer a conta aqui para acompanhar com vocês. Primeira regra, selecionar o número. Eu vou selecionar este número aqui. 1. Aí, normalmente, o que acontece? A gente pergunta, 1 dá para dividir por 7? Não, porque 1 é menor que 7. Primeira coisa que você não precisa mais fazer é essa pergunta. Por quê? O que acontece? Como que é o processo? A gente vai procurar os números que, multiplicados por 7, chegam mais próximo desse número que está aqui. Para isso, a gente faz a tabuada do 7. Então, eu vou escrever aqui no cantinho. Como que eu faço a tabuada do 7? Em geral, as pessoas começam assim. 1 vez 7, 7. 2 vezes 7, 14. Então, eu tenho duas coisas para falar sobre a tabuada. Primeira coisa, não comecem a tabuada pelo 1. Existe uma linha anterior ao 1, que é a linha do zero. Não esqueçam que essa linha existe. 0 vezes 7 é 0. Muitas vezes as pessoas não colocam essa linha. Por quê? Porque, qualquer número vezes 0 sempre vai dar o 0. Ou melhor, 0 vezes qualquer número sempre vai dar 0. Então, se eu fizer 0 vezes 7 vai dar 0. Se eu fizer 0 vezes 3 vai dar 0. Se eu fizer 0 vezes 5 vai dar 0. Então, por que eu vou colocar? Porque ela vai ser importante na divisão. Outra coisa, muitas pessoas escrevem a tabuada ao contrário. Como assim ao contrário? Em vez de escrever 0 vezes 7, 0, 1 vezes 7, 7, 2 vezes 7, 14, as pessoas colocam que a tabuada do 7 é 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2. E aqui eu vou colocar nesse cantinho qual é a diferença entre essas duas coisas. Eu vou escrever aqui 1 vezes 7. Isso significa que eu tenho uma vez o número 7. É 7. 2 vezes 7 são 2 vezes o número 7. 7 mais 7. 2 vezes o número 7, que vai dar 14. Se eu escrevo ao contrário, 7 vezes 1, o que é isso? 7 vezes o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso vai dar 7 também. Mas dá a mesma coisa. Tudo bem, dá a mesma coisa, mas eu não escrevi igual. Aqui eu tenho 7 números 1s. E aqui eu tenho um número 7. Mesma coisa se eu fizer 7 vezes 2. Isso é 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que vai dar 14. Então, embora o resultado seja o mesmo, 14, 14, 7, 7, os processos são diferentes. Aqui eu tenho uma repetição de números 2. E aqui eu tenho 2 vezes o número 7. Isso aqui é a tabuada do 7, porque eu estou sempre utilizando o 7. Isso aqui não é a escrita correta da tabuada do 7. Tudo bem? Então, primeira parte para esclarecer. Voltando aqui. Então, eu faço a minha tabuada do 7 para começar a dividir. Aí, o que eu vou fazer?
Selecionei o número, dividi o número. Mas, professora, não dá para dividir o 1? Dá sim. Todos os números podem ser divididos. O que é dividir? Eu vou procurar aqui na tabuada do 7 que número mais se aproxima do 1. E não pode passar dele. Se eu fizer 0 vezes 7 é 0, 1 vezes 7 é 7. 7 já é maior do que o 1. Então, a minha primeira divisão vai ser 0. E aí eu vou fazer a conta. 0 vezes 7, 0. 1 menos 0, 1. Selecionei o próximo número que vai vir aqui ao lado. Sempre você vai descer esse número. Selecionei o número e juntei aqui. 10 vezes 7. Agora eu olho lá na minha tabuada, eu vou selecionar o 1. Por quê? 1 vezes 7 vai dar 7. É o número mais próximo de 10. Então, 1. 1 vezes 7, 7. Menos 10, 3. Agora eu vou baixar o próximo. E vai sempre assim. 35. No 7, eu vou ver que 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. Então, eu sei que eu vou colocar o 5 aqui. 5 vezes 7, 35. Vou colocar aqui, menos 35, 0. Seleciono 6 e coloco ele aqui embaixo. 6 dividido por 7. Não dá, professora? Dá sim. Lembra do 0. 0 é o número mais próximo de 6, que não é maior do que 6. O 7 já seria maior. Então, eu vou escolher o 0. E aqui que entra o 0. E aqui é que muita gente erra. Por quê? Se não dá para dividir, automaticamente a pessoa já abaixa o próximo número e faz a conta e esquece dessa questão. Então, não pense nessas regras. Simplesmente seleciona o número, ele vai vir aqui para baixo e aí você vai dividir. 0 vezes 7, 0. 6 menos 0 continua o 6. Agora eu seleciono o próximo, o 3. Então, 63. 63 por 7, a gente vai ver lá embaixo que 9 vezes 7, 63. Então, eu vou escolher o 9. 9 vezes 7, 63. Novamente, deu exato. E agora? Abaixa o número, o 0, e bota lá. Por que eu vou baixar e botar lá? Não faz sentido. Eu vou abaixar e eu vou dividir. Abaixo o 0. E aqui eu tenho qual é o número da tabuada que se aproxima do 0? É o próprio 0. Então, eu vou colocar aqui 0 vezes 7, 0. E aí, 0 menos 0 é 0 mesmo. E agora, acabou a conta. Então, o resultado dessa conta, ele é escrito desta forma. Esse número 0 à esquerda, ele não faz diferença. Então, eu posso dar a minha resposta simplesmente como 15.090. Tudo bem? Próxima questão. 378 dividido por 36. Então, novamente, eu tenho que fazer minha tabuadinha aqui, só que vai ser do 36. Vou começar um pouquinho mais aqui para baixo para ter mais espaço. 0 vezes 36, 0. 1 vezes 36 é 36. 2 vezes 36, eu posso simplesmente somar 36 mais 36, que vai dar 72. E depois eu continuo conforme for precisando. Então, vamos lá. Primeiro número, 3. Eu consigo dividir por 36? Consigo. Quanto dá? 0. 0 vezes 36, 0. Eu vou ter o 3. Então, primeira seleção. Segunda seleção, 7. 37 eu consigo dividir por 36? Consigo. 1 vezes 36 é 36. É o número mais próximo do 37 que não ultrapassa ele. Então, eu vou colocar o 1. 1 vezes 36, 36. Isso sobra 1. Agora, o 8. O 8 eu vou dividir. O 18 eu vou dividir por 36. E o número mais próximo vai ser o 0, de novo. 0 vezes 36 é 0. 18. Acabou. E agora, o que eu faço? Se eu estiver executando uma divisão apenas de números inteiros, cuja resposta vai ser inteira, a minha resposta chegou ao fim e isso aqui é o resto. Então, a minha resposta, este 0 na frente não precisa, isso aqui é 10. Primeira resposta e outra resposta. Então, até aqui a gente sabe que para dividir números inteiros, a gente simplesmente escolhe o número e divide.
outro número e divide. E assim sempre. Não esqueçam que o primeiro número de qualquer tabuada é o 0. E com isso, vocês não vão errar mais a divisão. Um beijo e até o próximo vídeo.